O presidente Lula está nos Estados Unidos e tem encontro com Joe Biden agendado para 5h30 desta tarde. Uma das 5h30 desta tarde no horário de Brasília. Uma das pautas a ser discutida é o meio ambiente. Em comunicado conjunto, o governo norte-americano vai anunciar sua intenção de injetar recursos no Fundo da Amazônia e investir em energia sustentável. O texto ainda pretende condenar o extremismo político e deve abordar a guerra na Ucrânia sem condenação direta à Rússia. Lembrando que Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, está na comitiva brasileira. Eu não sei se é para dar os parabéns ou... Bom, alguém quer fazer alguma consideração? Tem alguma... eu vou. Por favor. Eu já sei que eu vou ser xingada na internet. Então, por favor. Mas vou seja fazer. xingada. Eu te amo. Vou... Olha, eu entendo que o governo realmente ganhou muito com a presença da Marina Silva no circuito ambiental. Então, agora eles estão colhendo essa coisa toda que ela tem, que ela é bem aceita, bem recebida. Enfim, eu acho que ganhou. Sim. Ganhou, tem atraído bons investimentos para o setor. Sim, e o fundo... tem. Quais? Além o próprio Fundo da Amazônia... mas esse Fundo da Amazônia é uma vergonha. A Alemanha também já se colocou muito... Esse Fundo da Amazônia é uma vergonha. Se ele quer mesmo ajudar, entra no Tratado de Paris e paga crédito de carbono no valor que deve ser. Porque a gente recebe 1 bilhão da Alemanha e gasta 1 bilhão para emprestar fundo perdido para Cuba, Moçambique e Venezuela. Mas aí é a mesma coisa. Dinheiro sai, dinheiro entra. Então, mas aí tem muitas considerações tem que entrar. Na verdade, perdemos 2, porque a gente emprestou, não recebeu e tirou do fundo garantidor da exportação. Eu queria saber o que o Nelson está rindo. Eu tô achando engraçado. Eu acho engraçado. Não, mas tá. Mas eu vou concordar com você, não, Juliana. Eu concordo que esse governo, com a presença da Marina, ganhou muito com a Marina, mais do que com a presença do Sua Excelência, o presidente Lula. Eu acho que a Marina trouxe mais. No circuito ambiental. Muito mais. Você tá falando sério? Eu tô falando sério. É que eu falo rindo, porque pode trazer... só foi tirar foto com ela. Mas olha, sinceramente, ganhou muito mais do que Sua Excelência. A Greta foi tirar foto com ela, pediu pra gente parar de produzir petróleo. Está trazendo angústias internacionais. Com relação ao Fundo da Amazônia, eu vou fazer críticas severas ao Fundo da Amazônia, com todo respeito. O Fundo da Amazônia tem 2 doadores excepcionais. Um é a Noruega, que tem 98%, acho que aproximadamente, do que coloca ali. Outro, a Alemanha, que tem 92%, tem algum percentual pequeno, mas muito dinheiro. E o terceiro é a Petrobras. Para quê? Para preservar o meio ambiente. De quem? De quem? Por qual razão eu, Brasil, vou receber dinheiro de um governo? Eu não tenho que estar recebendo dinheiro de outro governo para tratar das minhas propriedades. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo na Argentina. Eu estive lá para uma reunião, logo depois, isso tem 10, 12 anos, acho que foi 2006. 14, 15 anos. Governo 16 anos. Perón, né, general? Não, estava 16 anos atrás. E lá, passei uma reunião, fui almoçar no Puerto Madeira, chegou um cara que tinha assistido às reuniões. Néstor. Néstor Kirchner. É isso. Continuando, e nós estávamos lá no almoço e um cara chegou para mim e falou uma coisa que eu nunca esqueci. Eu nem sei quem é esse cara, não sei por que ele veio falar comigo, não sei o que ele queria ali. Ele falou, vocês brasileiros são muito sortudos. Vocês têm tudo, têm propriedade, vocês têm tudo de maravilhoso lá dentro. Aí eu disse, tudo bem, e o que isso tem a ver? Agora, você sabe por que você tem tudo? Você imagina um outro país dominando as riquezas que vocês têm, uma grande potência? Eu disse, não. Mas o que isso tem a ver? Isso é muito simples. A sorte de vocês é de vocês serem um povinho. Aí eu recuei. Exato. Por qual razão? Porque nenhum grande país... Não, mas ele não era argentino. Mas é argentino. Mas ele não era argentino. Deixa eu só surpresa. Deixa eu só concluir. Qual a surpresa? Deixa eu só concluir. Claro. Deixa eu só concluir a história. Ah, tá. Deixa eu só concluir a história. Aí ele pegou e falou, porque vocês são um povinho, vocês imaginam, se uma grande potência tomasse conta daquilo, vocês só mantêm e preservam aquela propriedade porque nenhuma grande potência vai permitir que a outra tome conta. No dia que vocês perceberem a grandeza de vocês, aí vocês vão ser confrontados internacionalmente. E pior, no dia que vocês quiserem se bater contra, haverá uma divisão do que vocês têm. Aí nós encontramos um Fundo Amazônia com a preservação, tendo a perspectiva de uma preservação ambiental em que governos estrangeiros venham aqui
para auxiliar o Brasil. Eu não quero auxílio de governos estrangeiros. Nós devemos coordenar isso e buscar investimentos externos. Coisa. Eles estão fazendo, na verdade, existe um Pacto Social Global da ONU. Sim, eu conheço. Uma agenda verde de preservação do meio ambiente. Tá, quantas nações nós temos? Não, 200 e tralalá. Existe Quem não está no pacto são os Estados Unidos e a China, os dois maiores poluidores do mundo. E tem mais. Mas os Estados Unidos agora quer ajudar no fundo da Amazônia. Mas, Elaine, tem um problema. Por mais que haja esse pacto, ele não pode significar que vá ter uma coordenação sobre um território sob soberania de um outro país. Não está tendo coordenação. Mas vai ter. É um imperialismo, é um colonialismo. Essa é a questão. Essa é a questão. Vai acontecer. Mas quando? Pela quantidade, olha, simples. Primeiro você coloca reservas. É um fantasma que não, a gente não é antes não. das coisas você acontecerem. cria reservas sobre territórios. É uma assombração que já não. Você cria reservas sobre território em que há muita riqueza. Eu não estou dizendo que essas reservas não devam ser preservadas. O que eu não aceito é que essas reservas, a preservação, esteja condicionada a ações de governos estrangeiros. Esse é o problema. Eu vou te passar a palavra, mas só uma coisa. Eu acho que é muito importante essa coordenação e vou te explicar por quê. Todo respeito. Não. A Europa é o mercado que mais consome nossa madeira ilegal. A Europa é o mercado que mais consome o nosso minério ilegal. Posso fazer uma consideraçãozinha? Se a gente não tiver aí um pacto com essas nações para que comece a haver certificação, regulamentação desse transporte, dessa compra, desse comércio ilegal, a gente vai sim acabar não só com a biodiversidade brasileira, mas nós vamos ter um impacto climático global. Elaine, primeiro... Você está preocupado com o mundo, mas o mundo não está preocupado com o mundo. O mundo está querendo que se preocupe com o mundo sem eles se preocuparem com o mundo, dando um troco que não dá nem para cobrir o vão do dente. Não, e tem mais um detalhe. Por exemplo, vamos pegar a Noruega. Eu posso estar enganado, peço desculpa se eu estiver enganado, mas eu acho que a Noruega, o governo da Noruega, é um dos principais acionistas de uma empresa chamada Hydra, que trabalha na Amazônia. Vamos colocar, e que teve, segundo consta, ela cometeu um ato ali que talvez tenha sido questionado. Esse é um problema. Mas não é só disso que eu estou falando. Por exemplo, eu sou amazonense, eu nasci em Manaus, eu cresci dentro do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia dando leite de soja para filhote de peixe-boi. Não tinha coisa mais estranha para mim quando eu via indivíduos preocupados com a preservação da mata, indo com contador Geiger e com laboratórios de química para o meio da floresta. Ou quando eu pegava as voadeiras e passava pelos rios e via grupos muito maravilhosos de indivíduos querendo preservar a cultura indígena. Mas todas as cidadezinhas ou vilas que eles criavam tinha a bandeira de um outro país e eles cantavam os hinos do seu país, ensinando os indígenas com os hinos do seu país. Eu vi isso. Então, é muito interessante quando você vê a preocupação deles com o Pacto Global para o Meio Ambiente, mas a preocupação que eles têm é, excepcionalmente, em saber quais são as riquezas que nós temos lá. Como, por exemplo, você tem lá as maiores reservas de caurim, você tem o nióbio. O nióbio está na Raposa Serra do Sol. Ora, esse mundo que virá de pesquisas e exploração espacial, o nióbio é o principal mineral para produzir naves capazes de resistir ao impacto, seja do excesso de frio, seja do excesso de calor. E 98% do nióbio do mundo está aqui no Brasil, naquela região. Por qual razão nós vamos verificar que aquilo se cria uma reserva em que todo mundo entra? As Forças Armadas não podem entrar, o governo brasileiro não pode entrar. Nós não podemos fazer. Só uma coisa. Eu tenho uma visão bem mais prática em relação ao Fundo da Amazônia. Eu acho que é o seguinte: primeiro, não existe nada gratuito. Ninguém dá nada de graça para ninguém. O interesse desses países todos de contribuírem com o Fundo da Amazônia não é primário, o interesse primário de proteção do meio ambiente, não é. Não é. Vou dar um exemplo aqui mais perto da nossa realidade. Uma empresa que tem lá um território que pode explorar aquela terra para fazer ali o seu negócio.
tem que ter determinada porcentagem de reserva ambiental, de meio ambiente. Sabe o que essa empresa faz? Ela ocupa todo o território, 100%, e compra algum lugar ali mais distante de floresta e deixa lá. Faz um parque, uma reserva. Para falar que não, aqui tantos por cento das nossas propriedades é de reserva ambiental. Não é. A propriedade ali principal é de exploração. O que esses países fazem quando eles dão dinheiro para o Fundo da Amazônia? É algo muito parecido. Lá na Europa, em outros países, eles vão defender a reserva ambiental que eles tiverem ali, por menor que sejam, claro que nada vai se comparar com a Amazônia, mas o que eles vão fazer? Não vão, eles vão explorar lá economicamente, se desenvolverem, e quando forem falar de proteção ambiental, vão falar, nós somos contribuintes do Fundo Amazônia. É isso que acontece. A primeira coisa que eles vão falar, se eles tomarem conta... Deixa eu só concluir. Deixa eu só falar uma frase. Deixa eu só concluir. Por esse motivo, por exemplo, é que o Bolsonaro não aceitava a doação no Fundo da Amazônia, e agora que o pessoal tá voltando a colaborar. O ano passado, o ano passado eu estudei na Sorbonne, em Paris, e lá a gente estudou justamente sobre o Pacto Global da ONU. Né, sobre os fundamentos do ESG, né, e muito na questão ambiental. A Europa tem sim uma agenda local para proteção de... Não. Ela vai acabar com os carros a combustão. Já tem agenda para acabar. Olha, a Alemanha está voltando lá. A Alemanha que deu 1 bilhão. A Alemanha que deu 1 bilhão. Deixa eu falar só. Vocês querem dizer o quê? Que bom é congelar o Pacto da Amazônia como fez Ricardo Salles e deixar o povo ir no nome morrer. Aí eu vou defender o Salles aqui. Beleza. Aí eu vou defender o Salles aqui. A Alemanha, que deu 1 bilhão agora para o Fundo da Amazônia, está sofrendo várias críticas lá porque começou a explorar energia com mina de carvão, que é super poluente. Mas da guerra... Exatamente. Se farinha pouca, meu primeiro, é comercial. Lembra a tesourinha da Minnie, do Mickey? Lembra a tesourinha da Minnie e do Mickey? Eu tenho, você não tem. Inclusive o cara que fez a propaganda é meu amigo. Foi processado. Não, eu não quero, mas eu também não quero que o pessoal morra aqui. Entendeu? Por que aqui pode? Porque o povinho pode? O povinho pode se prejudicar, o povão não? Não, certo tá o Salles, que foi lá... Aí eu vou te dizer... Não, peraí. Mas eu vou trazer, porque o Salles... Aí eu vou te dizer o seguinte, o Salles foi muito mal interpretado em muitos aspectos. O Salles, quando ele chega para trabalhar com a questão do meio ambiente, a grande preocupação dele com a legislação era evitar que a legislação ambiental no ambiente urbano fosse utilizado de alguma maneira para meios de corrupção. Colocou ao Salles, que é um grande... Ele estudou muito sobre questão ambiental. O problema dele é que ele adotou... Não é problema, eu acho que até é uma solução. Ele adotou a perspectiva nacional. Ele disse, eu não posso, em hipótese alguma, estar adotando este procedimento enquanto eu não fizer o gerenciamento, o monitoramento, o acompanhamento de todas as ONGs que estão aqui, quanto que está vindo para cada um, por quê? Porque todo mundo exige... Enquanto isso, abre a porteira... Não, ele não abriu. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabem por quê? Não foi. Eu vou ter que explicar isso também. Sabem por quê? Deixa eu falar. Sabem por quê? Sabe por que o garimpo? Peraí, não falou isso. Sabe por que o garimpo ilegal? Salles não falou isso. Sabe por que o garimpo? Não. Ele falou, mas a frase falou. Mas vamos tentar... Não, peraí. Não tem o Salles, ela está mudando a pauta, está caindo. Mas o detalhe todo é o seguinte, é que o Salles não falou isso, porque aí fica uma ofensa. O que o Salles disse foi o seguinte, ele estava vendo... Não, ele falou a frase, mas foi em outro sentido. Ele já falou isso 200 vezes. A legislação tinha que ser aperfeiçoada. Mas eu vou defender o Salles, eu tenho que defender por quê? Porque eu respeito o cara. Eu também. Respeito ele, mas ele foi muito mal. Eu também. Não, mas a pauta não é o Salles. Mas não é isso. A questão é isso. Nós estamos falando aqui de meio ambiente. O apresentador sou eu, cortei a pauta agora, é a prerrogativa do apresentador.